Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Glória a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eu quero ministrar sobre isso hoje. A palavra de Deus define então, quem escreve aqui, Provérbios, na sua maior parte, fala sobre Salomão, e fala que é Salomão, filho de Davi. É colocado dois personagens aqui, é colocado o filho, é colocado um pai. E hoje eu quero falar sobre essas características de ser um homem, de ser um filho e também de aprender a ser pai. Você sabe que hoje nós vivemos momentos na família onde há inversão de papéis, onde filhos querem ser pais e pais querem ser filhos. Há uma inversão de papel e casa onde se vive assim, há problemas. Então é necessário que o pai seja pai, filho seja filho. Mas tem uma condição interessante: nós devemos aprender a ser filhos antes de nós nos tornarmos pais. Se você não aprende a ser filho, você não vai conseguir ser um pai completo, porque você não aprendeu a ser filho. Então, pastor, mas eu errei tanto, eu não fui um filho como deveria, eu não reconheci meu pai como eu deveria, mas eu acredito que Deus também faz nova todas as coisas. Posso ouvir um amém dos irmãos? O Senhor então te dá uma possibilidade hoje de fazer nova todas as coisas. Aonde você errou, pedir perdão. Se seus pais não são mais vivos, falar para Deus: Deus, eu quero pedir perdão por aquilo que eu fiz, ou aquilo que eu deixei de fazer, e alinhar o seu coração de uma forma correta. Porque às vezes nós queremos cobrar hoje dos nossos filhos o que nós não semeamos lá atrás. Eu acredito que a vida é uma semente. Pode demorar um tempo, mas você vai colher o que você semeou. Isso é a lei de semeadura e você não tem como fugir dela. E então eu quero falar sobre Salomão e eu quero mencionar um pouco sobre Davi. A Bíblia então fala lá em 1 Reis capítulo 2, versículos 1 e 2. Olha o que a Bíblia diz lá. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. Davi, já em ditosa velhice, um homem segundo o coração de Deus, um homem que construiu casa para Deus, desejou construir casa para Deus, um homem que teve as suas falhas. Ele chega no seu filho, e é interessante, ele chega com experiência para o seu filho, e ele diz algo interessante com a experiência. Ele diz: e deu ele ordem a Salomão, dizendo: filho, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. Irmãos, as últimas palavras aqui, e últimas palavras menciona que se você sabe as suas últimas palavras, você vai escolher quais são essas palavras, você não vai desperdiçá-las. E o interessante é que ele chega para o filho e ele diz: meu filho, seja homem. Esse homem aqui, o que eu quero ministrar para a igreja, não é uma questão do seu sexo, é uma questão de atitude, de criação. Você era criatura de Deus, tornou-se filho de Deus. Esse ser homem aqui tem a conotação então de ter posicionamento, ser nobre com as suas atitudes, ser grande com as suas atitudes. Então Davi está falando para o filho: meu filho, seja alguém com honra, seja alguém posicionado, seja alguém nobre com as suas atitudes. E essa é uma palavra que nós devemos lembrar constantemente na vida da igreja: seja homem. E esse homem não na configuração simplesmente masculina, mas também feminina. Seja filho do Altíssimo, tenha a postura do filho do Altíssimo. Seja alguém nobre com atitudes, seja alguém grande com atitudes, seja homem. Irmãos, e é uma palavra pesada essa. Quando você lê, talvez você não percebe, mas há um peso quando o pai chega e fala para o filho: meu filho, seja homem. Eu falar para a igreja aqui hoje, seja homem, é viver valores que é acima dessa média. Mas todo mundo quer andar pela média. A média dos homens é essa. A maioria das pessoas fazem isso. Não, pastor, aqui nos Estados Unidos a maioria faz isso. Se você vive pela maioria, você vive pela média. Média significa mediocridade.
Nós não caminhamos pela média das igrejas. Nós não caminhamos pela média do cristianismo. Nós caminhamos em algo que é muito maior do que a média, é excelência. Nós prezamos para excelência. Vai fazer para Deus, eu faço com excelência. Mas as pessoas hoje aprenderam a viver pela média. Então eu já estou aqui para falar para a igreja. Igreja, seja homem. Posicionado, convicto, sim, sim, não, não. Avalie antes de falar as coisas, ponderado, com bom senso, com equilíbrio. E é necessário falar isso para a igreja, porque, irmãos, eu reconheço que Deus levanta com princípios de paternidade. Eu vou te falar, eu acredito, e apesar da minha pouca idade, eu tenho 39 anos, até o dia 13 de junho, 11h59. Se você me perguntar, se você me ligar 11h59, pastor, quantos anos você tem? Eu vou falar, eu tenho 39. Depois de meia-noite eu passei a ter 40, mas até 11h59 eu tenho 39. Mas eu acredito que Deus me levantou para ter esse coração paterno, para ter esse coração que ama a ovelha, de ser esse referencial, de vocês olharem e falar, eu tenho um pai, que é um referencial, que ele se porta, que ele serve a Deus, que ele tem atitude, que ele é coerente, que ele tem atitudes nobres, que ele ama a Deus. Não é alguém perfeito, mas é alguém que mesmo nos tropeços se levanta e reconhece que Deus é Deus sobre a vida dele. Esse é o papel que eu acredito que eu tenho que ter diante da igreja. Posso ouvir só um amém comigo? Porque a Bíblia diz o seguinte, abre a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. A Bíblia diz o seguinte: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Eu acredito, irmãos, que Deus me deu uma grande família aqui. Nós fazemos parte de uma grande família. Deus me deu a oportunidade de expressar essa paternidade na vida da igreja. Então Deus também vai cobrar de mim, para que a minha família, aonde eu caminhe, ela também seja um referencial. Porque se eu não sou aprovado com isso, irmãos, eu não sou aprovado com a maioria das coisas que eu pratico. Então quando eu falo para a igreja, seja homem, posicione-se, não ande pela média, não seja medíocre, não seja mediano, seja com um padrão de excelência para servir a Deus, faça com o melhor. Eu acredito que eu estou sendo aprovado diante do Senhor com a minha atitude, mas se eu for negligente, também o Senhor vai cobrar de mim essa falta de postura. Então eu quero ensinar para a igreja o seguinte: é necessário, irmãos, nesses dias, nós nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus. É necessário nós vivermos com valores diante de Deus, não é negociar valores, porque hoje tudo é negociável, tudo tem um preço, em outras palavras. Que coisa horrível, irmãos, tem acontecido no Brasil. Parece que todo mundo agora tem um preço, todo mundo se vende. Mas eu quero te falar, que o Senhor encontre entre nós pessoas que não se vendam em nome do Senhor Jesus, pessoas que guardem o seu coração, pessoas que não se corrompam com nada, pessoas que não negociem valores, pessoas que não negociem santidade. Por isso eu digo para vocês, sejam homens, sejam mulheres, posicionados com valores acima da média, falando para o Senhor Jesus: Deus, eu não caminho pela média. Senhor Deus, eu não vivo como as outras pessoas. Ah não, porque agora se tornou normal no meio dos crentes. Irmãos, nós acostumamos com essa normalidade, com essas fragilidades. Irmãos, nós não devemos caminhar dessa forma. Posso ouvir um amém dos irmãos? Deixa eu contar uma experiência. Agora eu posso contar, né? É o seguinte, quanto se lembra daquele, vou falar o nome não, alguém já ouviu falar de pirâmide aqui? Vou perguntar para levantar a mão, quem já levantou, mexeu com pirâmide aqui não, para não expor os irmãos. Qual que é o nome daquele lá? 777, qual o nome do outro? Telex Free, o que mais, irmãos? Os irmãos conhecem. Aí eu conheci uma pessoa que mexia com esse tal desse Telex Free. Aí eu fui orar na casa da pessoa, e essa pessoa era uma pessoa que comandava, né, os Estados Unidos da América. Aí eu fui orar, irmãos, o homem começa a falar para mim de números, e uma coisa que, né, eu sei fazer é conta. Gente do céu, mas aquilo tem zero demais na frente, irmãos. E era zero que não acabava mais. Eu falei, pelo amor de Deus, que é isso? Que instante de zero? E aí falava, e não sei o que, e falando. E no final ele ficou olhando para mim, agora sim, né? Agora eu quero ver se você... Agora eu quero ver.
Aí eu olhei para ele e falei, olha, mano, se você tem convicção no que você está fazendo, é uma decisão sua. Eu não tenho isso para mim. E eu não aceito que isso chegue na minha igreja. Aí ele ficou. E aí eu orei por ele. Fui embora. Cheguei na minha esposa. A gente estava numa outra cidade. Falei, amor do céu, eu sou crente. Eu sou crente. E aí passou um tempo. Nós voltamos depois na mesma cidade. A esposa desse rapaz encontrou a Gisele e falou assim, seu marido é um homem de Deus. Aí ela, eu sei. Aí ela falou, até hoje, ele foi o único pastor que chegou na nossa casa e não se envolveu com as negociações do meu marido. Seu marido é um homem de Deus. Irmãos, realmente servir a Deus, as escolhas nossas são mais finas. Nós não nos envolvemos com qualquer coisa. Nós não participamos de qualquer conversa. O nosso papel como crente é expressar Jesus sobre essa terra. Se eu me envolvo com coisas mundanas, eu estou expressando esse Jesus. Mas se nós guardarmos, é esse Jesus que as pessoas conhecerão através da nossa vida. Está um homem íntegro, está uma mulher íntegra, está alguém que cuida da sua família, está alguém que é nobre, está alguém que não se corrompe, tem alguém que é aqui que não negocia valores. Essa é a atitude que Deus procura em nossos corações, irmãos. Quantos querem ter uma postura de ser um homem segundo o coração de Deus aqui? E aí então, eu preciso falar isso para a igreja. E aí agora em Êxodo capítulo 18, versículo 21 e 22, a Bíblia fala algumas coisas aqui, do que é esse aspecto de ser homem. E aí eu vou colocar algumas coisas que eu também anotei. A Bíblia diz, versículo 21, e tu dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e os coloque sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Eu quero falar o que a Bíblia diz aqui. Era necessário levantar homens para governo. E Deus disse, que aspecto de homem eram esses? Começa dizendo o seguinte, homens capazes. Pastor, eu tenho que ter minhas habilidades? Não, Deus vai te capacitar a fazer coisas extraordinárias em nome dEle. Quantos creem nisso? Então a capacidade, irmãos, não é aquilo que você tem, é aquilo que Deus vai te entregar para que seja feito. O que Deus perguntou para Moisés? Moisés, o que você tem na mão? Ele disse, eu tenho um cajado. É com isso então que você vai libertar o meu povo. É com as habilidades que Deus já te deu, com os recursos que Deus te deu, é que você vai ser levantado para poder expressar Deus sobre essa terra. Às vezes nós procuramos coisas que nós não temos, ao invés de entender aquilo que Deus já nos deu. Deus deu uma capacidade para cada um aqui que está me ouvindo, irmãos, que não deu para mim. Eu fiquei sabendo agora, não sei se é certo, essa música que cantou aqui do Fernandinho, foi você que compôs? Dizem, né? Mas é isso mesmo? Então, a gente está aqui com o Fábio, ele que compôs essa música que a gente acabou de cantar aqui. Mas aí eu fiz questão de pesquisar na internet. Só falam que é do Fernandinho. Mas foi ele que compôs. Deus deu uma habilidade para ele que não deu para mim. Mas juntos nós podemos edificar a obra de Deus. Deus te deu uma habilidade que não deu para mim, que juntos podemos edificar a obra de Deus. E Deus vai te colocar, irmãos, para governo. Isso é ser igreja, um complementando o outro. Deus me deu habilidades que não deu para você. E olha que eu me acho tão sem habilidade na minha vida, irmãos. Até bater palma eu desafino. Gosto nem de ajudar os irmãos aqui, mas uma coisa é certa: Deus vai usar as habilidades que Ele te deu para fazer coisas extraordinárias no nome dEle. Quantos creem nisso? Crê nisso? Fala para o seu vizinho, Deus te deu habilidades e você vai fazer coisas extraordinárias no nome dEle.
Olha só, quando mandou que levantassem homens, outra coisa que foi dada a direção aqui, que sejam tementes a Deus. Olha, irmãos, temer a Deus não é medo. Temer a Deus, eu honro o que o Senhor diz. Não é ter medo de Deus, mas é ter o coração sensível para fazer a vontade de Deus. Eu sou alguém temente a Deus, sou alguém sensível à voz de Deus. O meu desejo é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é temer a Deus, alguém temente a Deus. O Senhor então está procurando pessoas que tenham temor da sua palavra, que não negociem a sua palavra, que não negociem as coisas preciosas que Deus te deu. Mas às vezes nós negociamos tudo, tudo se torna, é para Deus, é de qualquer jeito. É para Deus, é assim mesmo. É para Deus. O Senhor, essa frase é clássica no meio da igreja. O Senhor sabe, Deus, a minha vontade de fazer era, mas o Senhor sabe, eu não tenho tempo. Eu não posso. Irmãos, você vai construir algo diante de Deus. O seu tempo é você que vai construir. E não ache você que Deus vai te chamar quando você tiver tempo. Deus vai te chamar na hora que você estiver bem ocupado. Só para você mostrar quem vem primeiro no seu lugar. Na hora que você estiver bem busy, é a oportunidade de você mostrar: Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. E porque eu busquei o Senhor em primeiro, eu tenho certeza que todas as outras coisas me serão acrescentadas. Alguém que teme a Deus, alguém que é voltado para Deus. Mas quando é para Deus, de qualquer jeito serve. Não, para Deus, o Senhor entende. Já viu essa história? É para Deus, o Senhor entende. É para Deus. Irmãos, quando nós vamos fazer alguma coisa, vamos supor que você vai fazer uma festa, ok? Quantos têm filhos aqui? Quando você vai fazer a festa do seu filho, você não quer excelência? Você não faz com... Irmãos, você vai comprar tudo, né? Tudo é com o melhor. Mas quando é para fazer alguma coisa para Deus, olhe lá se você não pegar um pano, ainda dar uma costurada e jogar no forro, jogar na mesa, aquele forro costurado para poder fazer alguma coisa. Não tem nem temor das coisas de Deus. E eu vou te falar uma coisa: essa geração perdeu o temor das coisas de Deus. Essa geração perdeu temor em servir a Deus. Essa geração que eu digo é essa nossa. As pessoas, elas não temem a Deus como antigamente. Parece até, eu falo que tem coisa que eu prego hoje, que daqui uns dias vai falar: isso é coisa de velho, isso é conversa de velho. Você converge de velho, porque lá na minha época, mas eu vou te falar, irmãos, essa geração nossa perdeu valores, respeito, não há reconhecimento, não há honra mais, não há atitude de obediência, as pessoas não temem mais a Deus. Estava conversando com um pastor essa semana, irmãos, quando as pessoas falavam que eram líderes ou pastores irmãos, há um ambiente de respeito. Hoje em dia, quando você fala que é pastor, olhe lá se a pessoa ainda te atender do mesmo jeito. Uma vez um amigo nosso, pastor, foi comprar um carro, chegou lá na loja, estava escrito uma placa: não financiamos para pastores. Peraí, por que não financia para médico? Não, porque os pastores não têm dado testemunho. Perdeu o temor de Deus. Irmãos, quando eu não honro a minha palavra com você, na verdade, você está expressando Jesus. Você está expressando Jesus. As suas atitudes, elas estão expressando Jesus. Quando você não honra o que você diz, você está expressando que tipo de crente que você é. Você é mais um da média. Você é mais um da média. Contratamos uma pessoa para fazer um trabalho aqui, pagamos adiantado. Ele falou para mim que era pastor. Nunca mais voltou. Aqui no nosso prédio, não vou falar o nome do santo não, para eu não pecar publicamente, e nem na internet, o nome dele ficar viralizando na internet. $1.000 pagamos para ele fazer um serviço, nunca mais apareceu. E ele veio com discurso, porque eu sou pastor e não sei o quê. Perdeu respeito, honra diante de Deus. A Bíblia continua dizendo aqui também: homens de verdade, homens que odeiam a avareza. Irmãos, aí aqui agora é ótimo falar sobre a avareza, porque a Bíblia fala o seguinte: vamos levantar chefes, vamos levantar
homens para governar, mas uma coisa ele não pode ser: avarento. Falar sobre avareza na igreja é muito... como é que a gente vai falar? Ah, o pastor está jogando indireta. Não, não estou jogando indireta, eu estou falando direto. Não é indireta que eu estou mandando. Eu estou falando só a verdade. Avareza é algo que não faz parte da vida cristã. Homens de Deus não são avarentos. Homens de Deus são generosos. Homens de Deus têm atitudes rápidas em servir. Homens de Deus, você quer ver um homem de Deus? A maioria deles, você sempre vai encontrar uma característica em comum: são generosos, são doadores. Às vezes você está achando que é só dinheiro. Não, é generoso com o tempo, é generoso com o carro, generoso com a sua casa, generoso em servir as pessoas, receber bem as pessoas, ser aberto para ajudar as pessoas. Isso é alguém que ele não é avarento. Ele não fica fazendo conta de quantos potinhos de arroz alguém comeu na sua casa. Irmãos, eu vou te contar coisas para escandalizar. Deixa eu te contar. É bom escandalizar os irmãos. Alguém já saiu com um crente para dividir a conta? Quando você é jovem, é aí que você divide a conta mesmo. Quantos aqui já saíram aqui quando você é jovem para dividir conta? Irmãos, eu já ouvi história, eu não sei se é verdade, mas eu tenho que contar. Chegou, tinham 3 famílias, três pessoas pediram lá, acho que era espetinho, acho que era carne. Na hora de dividir a conta, irmãos, ao invés de pagar em partes iguais, a pessoa pegou o espetinho e falou: olha, não, eu comi 3 carnes aqui, você comeu 4, então você tem que pagar um pouquinho a mais. Irmãos, essas histórias a gente ouve, eu não sei se é verdade, mas irmãos, isso escandaliza a gente, não escandaliza não, irmãos? Pensa comigo, irmãos, a quantidade de avareza envolvida. Não há generosidade, irmãos. Não é tão bom você surpreender alguém e falar: olha, eu vou te abençoar, ou às vezes chegar uma bênção por detrás. Vou te contar agora uma história boa também. Dentro da nossa igreja, um garoto, alguns filhos, o pai faleceu, e os garotos estavam na idade de entrar na faculdade. O pastor pagou toda a faculdade dos filhos, sem os filhos nunca saberem quem foi que pagou. Honrou, abençoou, serviu. Mas hoje a gente quer fazer para que as pessoas nos reconheçam. Eu faço para ser reconhecido, eu falo para ser reconhecido. Irmãos, a Bíblia define que um homem de verdade, ele não é avarento. Ele é desprendido. Dinheiro não governa a sua vida. Quantos de nós, irmãos, deixamos que o dinheiro governe a nossa vida? Ser homem, irmãos, são aspectos às vezes que a gente não leva tanto em consideração, mas nós deveríamos. Ser homem também, irmãos, é viver uma vida que tenha um propósito. Sabe quantas pessoas hoje vivem uma vida, irmãos, sem propósito nenhum? Sabe quantas pessoas vivem hoje uma vida? O que acontecer amanhã está bom, o que acontecer hoje está bom, se der certo está bom, se der errado também está do mesmo jeito. A pessoa não tem propósito nenhum, não acorda. Eu desafio sempre as pessoas: me fala, o que você está pensando, mas o que você quer fazer? Eu sempre tento colocar nas pessoas: olha, é necessário que você tenha um foco na sua vida. Não é viver a vida de qualquer jeito. Para ser homem, definido dessa forma, você tem que ter um foco na sua vida, você tem que ter grandeza na sua vida. E aí o que aconteceu com Salomão, irmãos? Ele perdeu o foco durante a vida dele. E ele só foi voltar a ter foco no final da vida dele. Tanto é que no final da vida dele ele diz: melhor é o fim do que o início das coisas. Por quê? Porque ele perdeu o foco. Sabe o que aconteceu? Ele se envolveu com mulheres estrangeiras e ele serviu a outros deuses. Ele foi contra a direção do que Deus tinha na vida dele, porque ele não tinha propósito nenhum. Qualquer pessoa influenciava. Você já viu gente que o tempo inteiro é influenciado por qualquer um? Qualquer um influencia. Se ela está no meio de um lugar, ela é influenciada naquele lugar. Tem pessoas que não conseguem ter um posicionamento, não conseguem ter foco. Estava conversando ontem, o pastor Donizete está aqui, estava conversando, ele me contando do filho dele. Eu fiquei impressionado. O rapaz tem 25 anos de idade, ele serviu Marines,
agora está na faculdade, está fazendo mestrado agora, formou, e ele falou, não, porque o meu projeto de vida, em 15 anos, 20 anos, e eu fiquei impressionado, um rapaz de 25 anos com um projeto de vida para 20 anos na frente. Esse rapaz é homem. Mas infelizmente as pessoas não conseguem mais hoje ter propósito de vida em mais nada. Não conseguem ter expectativa de vida em mais nada. Esse ser homem, irmãos, não é questão íntima de te machucar, mas é uma questão de posicionar, falar, Senhor, eu não quero mais viver a minha vida sem sentido. Eu quero que a minha vida tenha propósito. Eu quero saber aonde eu quero chegar. Senhor Deus, eu tenho ideais, eu tenho sonhos. Deus, eu quero sonhar isso. Todo homem de Deus deveria ter propósito na sua vida. Mas hoje as pessoas não têm propósito mais. Qualquer vento mais forte leva essa pessoa para outra direção. Irmãos, homens e mulheres de Deus, elas sabem para onde elas querem ir. Elas acordam todos os dias, elas sabem para onde estão caminhando. Elas sabem para onde está levando a sua família. Sua família, você que é homem, sua família depende de uma decisão sua. Para onde você está levando a sua família? Você tem sido homem. Ah, pastor, eu perdi o propósito da minha vida. Irmãos, volta antes que você envelheça demais. Irmãos, eu quero passar e desgastar a minha juventude agora, que eu estou chegando aos 40. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu quero gastar todos os dias da minha vida com um propósito: servir a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, com toda a minha força. Eu quero me desgastar todos os dias e chegar na minha velhice e falar, valeu a pena. Porque eu acho que a pior tragédia é você chegar na velhice, olhar para trás e falar, o que eu fiz da minha vida? Olhar para trás e você não ter construído nada que valesse a pena. Olhar para trás e ver que você não deixou um legado de nada. Olhar para trás e ver que você não influenciou ninguém. Olhar para trás e ver que você não construiu nada. Sabe, olhar para trás e falar, o que eu fiz? Deus que tenha misericórdia. E eu como um pai, e acredito que Deus me colocou como um pai nessa igreja, eu preciso alertar você que é meu filho. Cuidado, porque as horas estão passando, o tempo está passando, as coisas estão acontecendo, e o que você está construindo da sua vida? Se você fechasse hoje para balanço, o que eu deixei? Quais as marcas? O que eu construí? Qual o referencial? O que as pessoas podem falar ao meu respeito? Como que as pessoas podem dizer ao meu respeito? Lá naquele dia, quando você estiver lá na glória, lá no paraíso, alguém chegar diante da sua lápide, porque um dia você vai morrer, não sei se te contaram isso, vai falar o que de você? Gente, fez nada, coitado. Meu Deus, olha só. Cadê? Vai contar uma história. Nasceu em 1900 e tal, morreu tal data. Só isso, que é a única história que você deixou. Irmãos, eu quero deixar um legado para os meus filhos. Meu pai, um homem de Deus, que serviu a Deus de todo o coração, sem olhar para trás. Eu quero que os meus filhos um dia possam falar isso. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que a igreja um dia possa falar, olha, eu andei com um homem de Deus na minha vida, que marcou a minha vida, que me ensinou a ser um homem e uma mulher de verdade. É isso que eu quero deixar, irmãos. Prédios vão passar. Carros vão passar. Dinheiro vai passar. Mas a história que vão contar ao seu respeito, isso vai permanecer, irmãos. E eu pergunto para você, qual é o legado que você está deixando? Homens, irmãos, é aquele que permanece. Homens são aqueles que não abrem mão quando vem um tempo difícil. Não vou deixar minha família, não vou deixar os meus filhos. Os meus filhos sabem que eu estarei ao lado deles. Há um tempo, muitos anos atrás, eu assisti um filme de um boxeador, um filme verídico. Ele era um boxeador, ele pegou o crash da bolsa em 29 aqui, e ele tinha comprado muitos táxis ali na região de Nova York, só que quando veio a quebra da bolsa, ele perdeu tudo. Tudo. A família foi para a miséria. Ele era um lutador, não conseguia emprego, e aí eu comecei a ver a história verídica. Gente, quanto Deus falou comigo. E ele passava fome para os filhos comerem. Aí às vezes tinha lá um pedaço de presunto, que era o que eles tinham para comer o dia inteiro. Aí
ele sempre ficava por último com aquele pedaço. E aí os filhos pediam: eu posso ter mais um, mãe? Aí a mãe falava: não, meu filho, por hoje é o que a gente tem. Aí o pai pegava o presunto, falando: não, meu filho, pode comer. E a mãe: mas você precisa comer. Ele falou: não, eu tenho uma imaginação muito fértil. Quando eu penso, eu vou me enchendo com a comida. Na verdade, ele estava passando fome para os filhos terem comida. E aí na história verídica, um dos filhos dele um dia chega com um salame em casa. O garoto devia ter uns 8 anos de idade. E aí ele chegou com esse salame em casa. E o pai falou: minha filha, mas onde que você conseguiu? Não, pai, eu ganhei. Meu filho, mas ninguém está dando comida hoje desse jeito. Aonde você ganhou, meu filho? E o menino começou a chorar. E ele falou para o pai: pai, eu ouvi falar que as famílias que não têm comida em casa, os pais estão dando ele para o orfanato. Porque lá no orfanato a gente sabe que tem comida. Pai, eu não quero ir para o orfanato. Aí o pai pegou aquela criança, verídica a história, irmãos. Pegou o garoto, pegou o salame, foi lá no açougue onde ele havia roubado, fez o garoto devolver, ele ajoelhou na frente do filho dele e falou assim: você não vai para o orfanato, meu filho, eu não vou deixar o pão de cada dia faltar na nossa casa. O pai, ele não deixa para trás, irmãos. O pai, o homem verdadeiro, não deixa seus filhos para trás. Não deixa. O homem de verdade, ele não vai deixar. Sabe, irmãos, a gente está vivendo geração de homens emasculados. Homens que não têm voz ativa. Homens que não se posicionam. Homens que não conseguem dar sim ou não das coisas. Homens que são frágeis demais nas emoções. Homens que se deixam ser guiados por qualquer circunstância. Nós precisamos levantar uma geração de sacerdotes, homens de Deus, homens que se posicionam, homens que sejam sim, sim, não, não, mulheres posicionadas, mulheres que permaneçam ao lado do seu marido, mulheres que confiem no seu marido, mulheres que perdoam os seus maridos, maridos que perdoem as suas esposas, porque o perdão, irmãos, eu vou te falar, é para alguém que decide no coração. Perdão não é fácil, é para homem mesmo. Por isso Davi diz para Salomão: Salomão, seja homem. Quem foi Salomão? Negociou valores, não obedeceu à direção de Deus, negociou com outros deuses. Eu quero perguntar para os irmãos: aonde na história você se encaixa? Aonde na história você vive? A sua esposa pode falar publicamente: eu tenho um homem que permanece ao meu lado e que conduz a minha casa. Nós temos homens aqui para falar que as suas mulheres são mulheres sábias, que edificam a casa, que não é pela média, que não caminha pela média, mas que se posiciona. Sabe, irmãos, eu como pai, eu sinto fortemente no meu coração, nós precisamos levantar uma igreja de homens posicionados. Quando eu falo homens, mulheres também. Nós devemos, irmãos, levantar uma geração, uma voz profética, aonde clame ao Senhor Jesus, falando: Senhor, essa é a expressão da tua vontade na terra. Nós precisamos de uma igreja com mais homens e mulheres de Deus. Irmãos, me perdoem, mas ô geração frágil é essa? Ô geração que abandona tudo, ô geração inconstante, ô geração que fala qualquer coisa, ô geração cri-cri, problemática, cheio de conflito, cheio de problemas internos, falta de posicionamento, falta mais homens e mulheres. Não estou falando que nós aqui estamos longe de ter problemas não, irmãos, mas nós temos um Deus que nós confiamos, um Deus que é o provedor, sabe, o Deus que é permanente conosco, irmãos. Nós temos esse Deus. Irmãos, o homem que não consegue liderar a sua casa, ele não está apto a liderar as coisas da igreja. Eu quero terminar perguntando para você: fecha para balanço hoje. Que tipo de homem e que tipo de mulher há nessa igreja?
Que tipo de homem, que tipo de mulher que há dentro da sua casa? Que tipo de homem, que tipo de mulher há no trabalho? Que tipo de mulher, que tipo de homem? E eu termino dizendo, Davi disse uma palavra poderosa: seja homem. Eu quero terminar essa palavra do mesmo jeito. Igreja, seja homem. Seja homem. Seja homem. Precisamos restaurar, irmãos, o senso de excelência na vida da igreja. Homem, irmãos, irmãos, já é feio mulher ficar fofocando. Imagina homem, pelo amor de Deus. Homem que só critica. Homem que só critica a esposa que só critica. Está faltando mais homens de Deus na vida da igreja. Generosidade na vida da igreja. Tudo é muito complicado, tudo é muito complexo. Tudo a gente tem que ficar provando muita coisa. Está precisando levantar homens e mulheres de Deus. Gostaria de chamar o Fábio para dedilhar um violão. Eu quero terminar do jeito que eu comecei. Muitas pessoas, elas não aprenderam a ser pais porque não aprenderam a ser filhos. Eu quero te falar uma coisa, irmãos, aprenda a ser homem. Esse é o início. Esse é o início. Vou te contar uma experiência pessoal, irmãos. Os irmãos sabem que meu pai morreu, eu era criança. E a maior crise que eu tive na minha vida é porque eu não tinha um referencial masculino perto. De alguém que, irmãos, você vai achar bobo. Irmãos, eu não tive alguém para me ensinar a fazer a barba. Eu não tive alguém para poder acompanhar sexualidade, como é que era lidar com uma mulher, como é que era tratar uma mulher, coisas que cabe a um pai. Cabe a um pai. E quando você tem um vácuo, irmãos, disso, na sua vida, isso é complicado. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque Deus me recheou de pessoas que se tornaram referenciais na minha vida. Pessoas que eu podia olhar e falar, nossa, eu quero ser dessa forma, nossa, tem isso aqui que eu posso me espelhar. Irmãos, na vida da igreja nós devemos ser esse exemplo para os mais jovens. Nós devemos ser exemplos uns para os outros. Esses referenciais. Mas sabe uma coisa que eu me lembro do meu pai, a única lição na vida que meu pai me deu. A única que eu tenho na minha mente, é a única. Eu devia ter o quê? Uns 7 anos de idade. Eu queria lanchar na escola. E foi a primeira vez que eu pedi dinheiro para o meu pai. Eu falei, pai, me dá um dinheiro para eu lanchar. Irmãos, eu acho que ele pegou a maior nota que ele tinha. Sei lá, se era 50 reais, devia ser uns 50. Porque o que eu fiz com aqueles 50 naquele dia foi coisa absurda. Imagina, ele me deu o dinheiro. E irmãos, eu fiquei valente naquele dia. Comprei tudo. Coxinha, balinha, Coca-Cola. Paguei conta para quem estivesse perto de mim. Aí aconteceu algo. Fui embora. Aí no outro dia eu cheguei no pai. Paizinho, me dá um dinheiro para eu poder lanchar. Ele falou, mas meu filho, o que você fez com o dinheiro de ontem? Uai pai, acabou. A lição que meu pai me deu. Não é porque você pegou um dinheiro ontem que precisa acabar com ele naquele dia, meu filho. Meu pai foi generoso comigo, mas ele me ensinou um princípio de homem. É tão bom quando nós temos homens para nos ensinar, irmãos. Eu estou pregando aqui para vocês que estão me ouvindo, coisas que eu gostaria de ter aprendido anos atrás. Tenha propósito.
Seja temente a Deus. Deus vai usar as habilidades que Ele já te deu. Seja homem, seja mulher, uma igreja que ame a Deus. Gostaria que aonde você está, você só curvasse a sua cabeça e você sabe o que Deus está falando com você. Essa palavra, ela não é a palavra mais complexa que você já ouviu na sua vida. Essa palavra, ela não é a palavra mais profunda que você já ouviu. Mas o conselho do pai para aquele filho foi só um: meu filho, seja homem. Eu quero falar como um pai nessa igreja. Seja homem. José, Maria, Carlos, Cláudio, Flávio, Flávia, Alberto, Gilberto. Seja homem. Seja homem. Deus está te levando a um outro nível. Consagre-se a Deus. Seja alguém em Cristo Jesus, canal de Deus, homem e mulher. Eu quero ser encontrado, irmãos, em nome do Senhor Jesus, fiel em Cristo Jesus. Eu quero ser conhecido como generoso. Eu quero que as pessoas possam falar: eu conheço o Márcio, ele é generoso, ele não é avarento. Eu conheço o Márcio, ele tem uma palavra séria. Eu conheço o Márcio, conheço as falhas do Márcio, sei aonde ele errou, mas eu conheço também que ele é um homem de Deus para se levantar. Eu conheço esse Márcio. Eu conheço esse Márcio. Eu quero que, irmãos, você tenha esse coração para que as pessoas possam falar a seu respeito. Não é falar que você é perfeito, mas é que você é alguém com atitudes nobres, que você é generoso, que você teme a Deus, que você ama Jesus, que você ama o próximo, que você tem propósito, que você vai ajoelhar diante dos seus filhos e vai falar para eles: meu filho, eu vou trabalhar todos os dias, mas o pão de cada dia, em nome do Senhor Jesus, não vai faltar. Meu filho, você não precisa roubar lá fora para você ter algo, meu filho. Eu quero te dar provisão, meu filho. Irmãos, que esse seja o nosso coração, e que seja uma linha divisória essa palavra no seu coração. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus. E o Senhor diz que Ele vai colocar para governar. Eu quero te falar, irmãos, nós precisamos de governantes que tenham o caráter de Cristo. Uma nação está desabando porque não encontrou ainda homens que temam a Deus. Homens com valores. Uma nação inteira está sendo exposta no mundo inteiro. Uma nação inteira, aonde, eu pergunto, aonde estão os homens de Deus, que temam a Deus e falem: eu não negocio valores. Irmãos, eu vou te falar qual é o meu preço. Meu preço foi de sangue, na cruz do Calvário, sangue valioso de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor me guarde, para que eu não me corrompa com as coisas do mundo. Que o Senhor derrame a tua graça sobre a minha vida, para que eu guarde todos os dias o meu coração diante do Senhor. Que eu não me reconheça por conta de poder, por conta de dinheiro, mas que eu mantenha o meu coração em Cristo Jesus, simples, voltado para Deus, guardado em Deus. Essa é a nossa oração. Deus realiza os desejos do teu coração, irmãos. Ele vai realizar o desejo do seu coração. Mas eu decidi, irmãos, eu decidi colocar as coisas de Deus primeiramente. E porque eu tenho decidido, irmãos, colocar as coisas de Deus, irmãos, eu tenho certeza, eu tenho recebido graciosamente todas as outras coisas. E hora nenhuma eu deixei o meu coração se contaminar com outras coisas. Irmãos, eu já entreguei várias coisas valiosas e o Senhor sabe.
eu já fiz renúncias de tantas coisas, mas eu não quero olhar para trás o que eu fiz. Eu quero olhar para frente, para o meu Jesus. Eu não quero olhar para trás, eu não quero reivindicar as coisas que eu fiz. Eu quero olhar para o meu Jesus, que é o meu Senhor, provedor, que é meu Deus, que me dá infinitamente mais de tudo aquilo que eu peço ou penso. Eu quero olhar para meu Deus, sabe, eu não quero ser como Salomão, que foi dada tanta sabedoria, foi dado tanta riqueza, mas em um determinado momento, ele olhou para outras coisas. Volta seu coração para Jesus. Deixa eu pedir para você hoje, irmãos, volta seu coração para Jesus. Volta seu coração para Jesus hoje. Volta seu coração para Jesus, homem de Deus, mulher de Deus. A sua intensidade, a sua fome, suas orações. Entrega para Jesus, fala para Jesus: Pai, eu quero ser esse homem que o Senhor me chamou. Irmãos, eu quero ser o homem que Deus me chamou para ser. Que Deus me guarde, que Deus me dê sabedoria, que o Senhor me dê espírito de sabedoria, que eu não negocie com outros deuses, que eu não negocie valores, que o Espírito nos guarde como igreja, que guarde cada pastor dessa igreja, que guarde cada líder, cada membro, cada visitante. Eu oro para você que está aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Deus está restaurando algumas pessoas. Deus está restaurando você que se corrompeu com algo. Deus está restaurando você que traiu a esposa, você que traiu o marido, você que por algum motivo deixou sua família, alguma coisa aconteceu, alguma atitude errada. Às vezes as coisas do mundo começaram a falar mais alto do que o projeto de Deus. Às vezes o dinheiro começou a falar mais alto do que o projeto de Deus. Às vezes o poder começou a falar mais alto do que o projeto de Deus. Às vezes a vaidade começou a falar mais alto do que um projeto de Deus. Às vezes o reconhecimento começou a falar mais alto do que o projeto de Deus. Seja homem, diante do propósito, viva uma vida que você vai olhar para trás e vai falar: Pai, valeu a pena, Jesus. Meu Deus, valeu a pena. Eu fiz o meu melhor, eu servi com o meu melhor. Eu aprendi a lidar com as coisas. Senhor Deus, louvado seja teu nome. Irmãos, que o Senhor guarde o meu coração e a minha mente, e que eu possa chegar em ditosa velhice e falar para Jesus: Senhor, eu combati o bom combate, Pai. Oh Deus, Pai, eu entrego para o Senhor tudo, porque tudo que eu recebia do Senhor, está tudo diante do Pai. Irmãos, eu quero chegar diante do Senhor, tendo o meu coração, sabendo que eu fui homem e fui até o fim. Sabe, que eu fui homem e eu permaneci. Apesar das falhas eu me levantei. Apesar das tentações eu me levantei. Apesar das circunstâncias eu me levantei. Ah, Espírito Santo de Deus, que Jesus possa tocar no seu coração e te restaurar como homem, como mulher. Sabe, a sua voz precisa ser ouvida. Lá fora tem um povo que perece porque os homens se calaram. A igreja se calou, irmãos. A igreja hoje é polêmica. É quem é mais famoso na internet. É quem tem a frase de efeito mais bonita. É a discussão política mais nobre. Irmãos, eu vim aqui foi para pregar o evangelho, colocar a liberdade dos cativos, falar uma palavra que é o seguinte: e Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que seja vivificado e restaurado os homens que foram abatidos. Sabe, esse evangelho simples é o que precisamos. Homens que falem esse evangelho. Homens que falem esse evangelho nas suas casas. Homens que expressem Jesus na sua casa.
Homens que expressem Jesus na vida dos seus filhos. Homens que vivam o cristianismo, irmãos. Sem muita coisa, só falando que Deus te ama. Para de acusação, para de acusar uns aos outros. Conversa paralela, vamos ser igreja. Homens tementes a Deus, que não sejam avarentos, homens leais, lealdade. Quanta deslealdade na vida da igreja, as pessoas falando umas das outras. Quanta deslealdade no trabalho. Quanta deslealdade nos casamentos. Cadê os homens? Está faltando homem nessa terra. Está faltando homem nessa nação. Está faltando homem nas igrejas. Mulheres de oração. Homens de oração. Oh, meu Pai. Homens de propósito. Homens de verdade. Somos pessoas perfeitas? Não. Mas nós somos perfeitos em Cristo Jesus. Estou falando aqui para a perfeição não. Estou falando que se você errou, pede perdão para o Senhor. Eu conheço o nosso Deus que te restaura. Ora para Jesus. Essa é a palavra. E eu como pai, eu preciso falar para essa igreja. Seja homem. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Da nossa boca é o sim, sim, não, não. Da nossa boca é a constância. As nossas atitudes práticas, focadas em Cristo Jesus, guardando a nossa família, guardando a vida da igreja, guardando a vida dos líderes, honrando o teu santo nome, Jesus. Uma igreja que expressa Jesus. Uma igreja que expressa Jesus. Uma igreja que expressa Jesus. Essa igreja aqui, irmãos, eu oro para que seja a expressão de Deus nessa terra. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos e fala assim comigo. Senhor Jesus, eu declaro que hoje eu me posiciono como este homem, fazendo a vontade de Deus. Eu declaro que aonde eu estiver, as pessoas verão Jesus na minha vida. Quando eu falar, as pessoas verão Jesus na minha fala. Nas minhas atitudes, as pessoas verão Jesus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.